Tem dias que tudo parece igual, até que uma frase muda o rumo da sua vida para sempre. Naquela noite abafada de terça-feira, o ventilador da sala fazia um barulho monótono, quase hipnótico. A TV ligada em algum programa qualquer, Max, nosso vira-lata caramelo, dormindo perto do sofá. E eu, parado ali na beira da cama, o celular firme na mão, encarando uma única notificação que havia chegado fazia mais de uma hora. Ela não é quem você pensa que é. Nada além disso. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura. Apenas isso. Como uma faca lançada no escuro, certeira, sem ruído. Fiquei ali, imóvel, como se o tempo tivesse prendido a respiração junto comigo. Nem quando ouvi o barulho do portão automático se abrindo, aquele som que sempre significou ela voltou, eu me mexi. Mas, naquele dia, não significava mais isso. Não depois daquela frase. E aí, como se fosse um dia qualquer, ela entrou. Vanessa. Saltos firmes no piso da cozinha. A bolsa jogada sobre a mesinha do corredor. As chaves tilintando dentro do pote de barro onde a gente deixava as coisas. Tudo igual. Igual até demais. Cada movimento dela tinha uma precisão desconfortável, como se tudo fosse um teatro ensaiado. Ela me chamou com uma voz animada demais pro horário, como se fosse uma atriz tentando vender a personagem da esposa perfeita. Marcos? Tá em casa? Respondi com o silêncio. Ela surgiu na porta do quarto com um copo de plástico de uma cafeteria famosa da cidade, o batom ainda intacto, o cabelo com ondas que não condiziam com o fim de um expediente. Estava usando aquela blusa colada e a calça de academia que ela só passou a usar depois que começou a treinar com Leandro, o tal personal que ela vivia elogiando mais do que o necessário. E então ela sorriu. Aquele mesmo sorriso que ela usou no dia em que me esvaziou com palavras afiadas, sem derramar uma lágrima sequer. Eu continuei calado. Ela franziu a testa, fingindo preocupação. Aconteceu alguma coisa? Estendi o celular. Ela viu. Um segundo foi o bastante. E naquele segundo, eu vi. Juro por tudo, eu vi o instante exato em que a mentira que ela carregava começou a desmoronar. Não houve surpresa. Nem indignação. Apenas um lampejo de cálculo nos olhos. Como se o cérebro dela estivesse escolhendo rapidamente entre negar de novo ou admitir tudo. Ela soltou um suspiro. Mas não foi de medo. Foi de impaciência. Vamos voltar nisso de novo? Ainda sem abrir a boca, observei ela colocar o copo sobre o móvel do quarto, como se estivéssemos num jantar casual. Os gestos continuavam impecáveis, mas o teatro já estava desmoronando. Virou-se para mim, como quem tenta resgatar o controle da cena. Eu já falei que entre mim e o Leandro não tem nada. Ele só tá me ajudando na preparação para a corrida. A gente é amigo, só isso. Minha voz saiu baixa, firme. Então por que o Vinícius me mandou essa mensagem? Ela congelou. Por um segundo. Cruzou os braços, num movimento instintivo de defesa. Vinícius? Quem é Vinícius? Dei de ombros. Você me diz. Ela bufou, um riso seco e debochado. Sério isso, Marcos? Eu tô tentando cuidar de mim, melhorar, fazer algo novo, e você transforma isso numa investigação? Agora qualquer um pode te mandar mensagem e você acredita? Você tava na casa dele ontem. Me disse que ia trabalhar até mais tarde. Tava com uma amiga. E, quer saber? A vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Não quando você é casada comigo. A vida é nossa. Ou pelo menos, era pra ser. Ela riu. Um riso amargo, sem alegria nenhuma. Você ainda acha que a gente tem um casamento? Aquela frase caiu como um tijolo. O silêncio que veio depois foi o mais barulhento que eu já ouvi. Um tipo de silêncio que pesa no ar, que aperta o peito e sufoca até a alma. E então ela disse: Eu não te amo mais, Marcos. Faz tempo. Anos. Você é um bom homem, mas, previsível. Seguro demais. Correto demais. Você é morno. As palavras dela vieram como pedras. Duras. Definitivas. Mas eu continuei em pé. E o Leandro? Ele é o quê? Aventurinha? Ela não hesitou. Sorriu, com uma espécie de compaixão distorcida. Ele me escuta. Me faz sentir viva. Ele é imperfeito, mas me vê de verdade. Olhei bem nos olhos dela. Você trocou a nossa vida por um cara que divide o apartamento com 2 amigos e ainda usa a conta do streaming da mãe? Dessa vez, vi o susto. Não era arrependimento. Era desespero. Ela entendeu, naquele instante, que tinha saído antes de ter certeza de que podia voltar. Levantei. Não gritei. Não bati porta.
Só a encarei com clareza. Você vai se arrepender disso. E o mais doloroso? Ela não disse que não. E naquela noite, pela primeira vez, eu percebi que o amor não some de uma vez. Ele apodrece aos poucos, até que tudo que resta é o cheiro da traição que a gente fingiu não sentir. Foram 2 meses. 60 dias em que o tempo parecia um animal ferido, se arrastando pelos cantos da casa. Vanessa saiu sem olhar para trás, e eu fiquei com os cacos. Não os dela, nem os nossos. Os meus. Dormia do mesmo lado da cama, deixava espaço para ela no sofá, ainda preparava 2 canecas de café por costume. Jogava uma fora todo dia. Max, nosso cachorro, era o único que parecia entender. Passava as tardes na porta, esperando por passos que não vinham mais. No começo, a ausência doía como um corte aberto. Depois, virou algo mais sutil. Um buraco. Um eco. Voltei pro trabalho no modo automático. Respondia aos colegas com sorrisos mecânicos, evitava falar sobre a separação. As pessoas sempre perguntam demais quando você fala que foi traído. Sempre tem alguém que já desconfiava, outro que nunca gostou dela. Mas ninguém segura a sua mão quando você acorda no meio da noite e percebe que o outro lado da cama continua frio. Até que, numa madrugada qualquer, o celular vibrou. Número desconhecido. A mensagem era curta. Podemos conversar? Eu sabia. Não precisava de assinatura, nem de adivinhar. Era ela. Era Vanessa. Esperei amanhecer. Tomei o café devagar, deixei Max no quintal, sentei na varanda, e digitei uma única palavra. Por quê? Ela não respondeu até o fim do dia. Acho que cometi um erro. Só isso. Como se estivesse falando de uma sobremesa ruim, ou de uma escolha errada no mercado. Como se esse erro não tivesse rasgado minha vida ao meio. Não respondi. Dormi mal. Passei o dia seguinte com o celular na mão, como quem espera por uma réplica que não veio. Mas veio outra coisa. No dia seguinte, pela manhã, quando fui buscar o jornal no portão, ela estava lá. Vanessa. Com uma mala pequena ao lado, os olhos escondidos por óculos escuros, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela estava mais magra. Mas não daquele jeito saudável. Era o tipo de magreza que vem com o cansaço, com noites mal dormidas e uma vida que desandou. Oi, disse ela, como se a última vez tivesse sido ontem, como se ela não tivesse rompido tudo com uma frieza ensaiada. Fiquei parado. Não a convidei a entrar. Posso entrar? Não. Ela recuou. Claramente não esperava aquilo de mim. Talvez pensasse que eu ainda era o mesmo. Aquele que abria a porta, que ouvia, que sempre estava disposto a tentar entender. Marcos, a gente precisa conversar. Então fala. Aqui mesmo. Ela respirou fundo. Parecia procurar as palavras no fundo da garganta. Eu terminei com o Leandro. Se você queria saber. Não queria. Ela engoliu em seco. Eu vi. Percebeu que não estava mais lidando com o homem que ela achava que teria como opção eterna. Ele perdeu o emprego. E as coisas mudaram. Vi outro lado dele. Um lado que eu não conhecia. Quer dizer, o lado sem dinheiro e sem perspectiva? Você tá sendo cruel. Cruel foi você. Quando me deixou por um cara que ainda mora com amigos e reclama de dividir a conta do restaurante. Ela abaixou o olhar. O orgulho estava se despedaçando ali, bem na minha frente. Achei que ele era diferente. Ele me fazia sentir, notada. Soltei um riso breve. Não de alegria, mas de exaustão. Você não correu para ele. Você correu de mim. Podia ser qualquer um. Você só queria fugir. E agora que o seu plano afundou, quer voltar. Mas não por amor. Por medo. Por necessidade. Ela tentou conter as lágrimas. Uma conseguiu escapar. Bem posicionada. Como se fosse a última esperança de convencer alguém. Mas era tarde. Fiquei em silêncio por um instante. Depois, dei um passo para trás, segurando a maçaneta da porta. Você me trocou por uma promessa. E quando ela virou poeira, achou que eu ainda estaria esperando aqui. Como se fosse um banco de praça. Ela não respondeu. Fechei a porta. Sem drama. Sem gritos. Só o clique do fim. Ela não bateu de novo. E eu não olhei pela janela. Voltei pro fundo do quintal, peguei a tesoura de poda e continuei aparando as folhas como se nada tivesse acontecido. Foi naquele dia que percebi que, às vezes, a gente precisa dizer não, não por vingança, mas por respeito ao que restou de nós mesmos. A semana que se seguiu foi um silêncio só. Mas não aquele silêncio bom, de tranquilidade. Era o tipo que ocupa os cantos, que pesa nos ombros,
que te acompanha como sombra até dentro do chuveiro. O tipo de silêncio que repete o que você não quer mais lembrar. Vanessa não voltou. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nem mesmo um recado enviesado por alguém em comum. Eu deveria ter me sentido aliviado, mas a verdade é que, durante um tempo, eu esperei. Esperei que ela aparecesse de novo. Que dissesse algo diferente. Que, pela primeira vez, demonstrasse arrependimento de verdade. Mas o que veio, foi só o nada. Max já não ficava mais olhando para a porta no fim da tarde. Acho que ele entendeu antes de mim. Ela não era mais parte da nossa matilha. E talvez nunca tivesse sido de verdade. Voltei à rotina com esforço. Acordava cedo, fazia café só para mim, deixava o rádio ligado para não escutar meus próprios pensamentos. Me forcei a ir trabalhar, a sorrir em reuniões, a responder e-mails como se meu mundo não tivesse implodido semanas antes. E então, numa quinta-feira, às 9:30 da noite, o telefone tocou. Número restrito. Não atendi. 10 minutos depois, de novo. E de novo. Na terceira vez, desliguei o aparelho. Vanessa sempre odiou ligações tarde da noite. Dizia que só traziam notícia ruim. Irônico, agora era ela quem ligava, como se o papel tivesse virado. Na manhã seguinte, vi que havia uma mensagem de voz. Demorei horas para ouvir. Esperei o sol subir, preparei um café forte, sentei na varanda com Max ao lado e apertei o play. A voz dela estava diferente. Trêmula. Ou pelo menos querendo parecer assim. Marcos, por favor, não me corta assim. Eu sei que errei. Não tô pedindo para você me perdoar. Só queria conversar. Eu tô perdida. Não tô conseguindo respirar. Só, me escuta. Escutei 2 vezes. Não porque eu sentia falta dela. Mas porque eu queria ter certeza de que estava ouvindo certo. Ela falava como se fosse a vítima. Como se o erro tivesse sido algo que caiu no colo dela por acaso. 2 dias depois, ela cruzou a última linha. Apareceu no meu trabalho. Tava no carro, terminando um sanduíche, ouvindo um podcast sobre futebol, quando alguém bateu no vidro do passageiro. Ela. Vanessa. Desarrumada. Sem maquiagem. Óculos no cabelo bagunçado. Parecia alguém que tinha tomado uma surra da vida e ainda não tinha entendido de onde veio. Não abri a porta. Ela fez um gesto com a mão, pediu por favor. Abaixei o vidro até a metade. Agora não. Ela fez que sim com a cabeça, olhos marejados. Eu não sabia para onde ir. Você parou de responder. Eu tô ficando louca. Engraçado. Foi exatamente assim que eu me senti. Quando você foi embora. Ela empalideceu. Eu tô arrependida, disse ela. Eu sei que não mostrei isso antes, mas, você não faz ideia do que eu vivi. Então conta. Me diz o que fez o seu conto de fadas ruir. Ela abaixou o olhar. Os ombros caíram. Ele fuçava meu celular. Me dizia como me vestir, com quem falar, o que postar. Me fazia sentir, pequena. Errada. Nunca suficiente. Você trocou alguém que confiava em você, falei. Por alguém que te controlava. Eu sei. Eu sei. Ela chorava agora. Eu sou a vilã dessa história. Só queria sentir alguma coisa de novo. E no fim, perdi tudo. Foi ali que eu enxerguei o que tinha demorado para entender. Ela nunca quis o outro cara. Ela só queria sair de onde estava. Fosse para onde fosse. Mesmo que me despedaçasse no processo. Encostei no banco, olhei para frente. Sabe o que ainda me corrói? Achei que eu era teu plano B. Mas entendi que fui o primeiro a ser descartado. Ela soluçou. As lágrimas agora não eram falsas. Mas eu já não sentia pena. Só distância. Você me disse que não me amava mais. Que eu era previsível. Lembra? Ela assentiu, em silêncio. Isso não se apaga com choro. Naquele momento, percebi que perdoar não é voltar atrás. É apenas seguir em frente sem carregar o peso do outro nos ombros. Depois daquele encontro no estacionamento, eu pensei que ela ia parar. Que enfim entenderia. Que sumiria de vez. Mas era como se o fim, para Vanessa, tivesse que vir com aplausos, com plateia, com alguma chance de volta. E quando ela viu que eu não daria isso, tentou outra coisa. O silêncio. 2 semanas. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma batida no portão. E eu, aproveitei. Pela primeira vez em muito tempo, eu aproveitei o vazio. Comecei a acordar cedo sem peso no peito. Levei Max para correr no parque, mesmo ele puxando a coleira como se quisesse voar. Aprendi a cozinhar coisas novas, não só esquentar congelados.
Voltei à academia, não para agradar ninguém, mas para reconectar com o que sobrou de mim. E comecei a escrever. Comprei um caderno preto, sem pauta, desses que parecem caros demais para anotar bobagem. Um colega de trabalho, Rômulo, me deu depois de me ver parado na copa do escritório com os olhos perdidos. Escreve. Mesmo que depois você rasgue tudo. Ajuda. Eu escrevi. Não rasguei. Escrevi tudo que ela levou. Tudo que me tirou. Tudo que sobrou. Desde o jeito como ela dormia abraçada ao travesseiro até a forma como me olhava quando mentia e achava que eu não percebia. Escrevi sobre como era encher o tanque do carro dela sem ela pedir, sobre como ela fingia rir das minhas piadas antigas, sobre como voltava das festas com o cheiro de álcool e arrependimento no cabelo. Escrevi até minha mão doer. E quando parei, eu respirei. Foi nesse novo silêncio que o nome dela voltou. Não por ela, mas pela irmã dela, Carolina. Uma mensagem, direta. Vanessa voltou para casa dos nossos pais. Não tá bem. Fiquei com o celular na mão, sem saber se respondia. Mas não era por desprezo. Era porque eu entendi, se preocupar não significava voltar ao ponto da queda. Uns dias depois, recebi um pacote em casa. Nenhum remetente. Só meu nome rabiscado de caneta. Abri. Fotos. Uma pilha delas. Algumas antigas, outras recentes. A gente em viagens, sorrindo, tentando parecer feliz. Em cima da pilha, um bilhete escrito à mão, com uma letra que eu reconheceria de olhos fechados. Talvez, vendo que a gente já foi, você lembre que nem tudo estava quebrado. Eu sei que não dá para consertar. Mas espero que você acredite que eu te amei. Ainda amo. V. Sentei no chão da sala com a caixa no colo. Max veio encostar a cabeça no meu joelho. Fui olhando uma a uma. A gente em Paraty, rindo perto do mar. Eu abraçado nela num churrasco com amigos. A gente no sofá, ela fazendo careta, eu distraído com o controle remoto. Teve uma que me parou. A gente na cozinha, ela na frente da câmera sorrindo. Eu ao fundo, fritando alguma coisa, alheio. Mas os olhos dela, estavam longe. Tão longe quanto já deviam estar naquela época. Ela tinha ido embora bem antes de sair de fato. Respirei fundo. Recolhi tudo. Desci pro quintal. Acendi o pequeno tambor de metal que uso como lareira nos invernos. Coloquei todas as fotos, o bilhete, tudo. Um a um. Não por raiva. Nem por rancor. Mas porque era hora. As chamas lamberam o papel devagar, como se hesitassem. Os rostos foram sumindo. O passado virou cinza. E eu? Fiquei ali em pé, olhando o fogo acabar. Não chorei. Não tremi. Só senti um alívio que eu nem sabia que precisava. A ausência dela, pela primeira vez, não doía. Ela libertava. E quando a última imagem virou poeira, entendi que guardar lembrança de quem não ficou é como deixar a porta aberta para quem já escolheu sair. Os dias que seguiram foram calmos. Calmos de um jeito que eu não lembrava mais como era. Não aquela calmaria tensa, que precede a tempestade. Era outro tipo. Um silêncio bom. Um espaço que finalmente parecia meu. Sem cheiro dela nos cômodos. Sem dúvidas escorrendo pelas paredes. Sem vozes imaginárias brigando na minha cabeça. Eu aproveitei. Cancelei todos os serviços que ela ainda usava com meus dados. Streaming, música, aquela assinatura de cosméticos que sempre chegava esquecida na portaria. Peguei algumas coisas que ainda restavam dela e levei numa ONG ali no centro. Lenços, livros, velas que ela nunca acendeu. Reformei o quarto de visitas. Pintei de azul escuro. O tom que ela dizia ser pesado demais. Eu achei perfeito. Forte. Intenso. Silencioso. E foi numa manhã de sábado, quando eu achei que tudo estava mesmo enterrado, que uma carta apareceu. Sem envelope. Dobrado ao meio. Deixada na minha caixa de correio sem aviso, sem selo, como um sussurro que ainda se recusa a morrer. Você não precisa ler isso. Mas eu preciso escrever. Não para pedir nada. Nem para explicar. Só para deixar algo antes de sumir. O silêncio que você me deu é justo. Eu mereço. Você era casa. E eu fugi. Não da estrutura. Mas da paz que ela trazia. Fugi porque achei que ainda podia encontrar algo maior, mais intenso, mais vivo. Mas tudo que encontrei foi eco. Eu não fui uma parceira. Fui uma tempestade. Leandro não era amor. Era um reflexo da bagunça que eu virei. E quando aquilo desmoronou, eu lembrei da tua mão me acalmando. Das nossas danças na cozinha nas madrugadas de insônia. Você me amou. E eu, fui cruel.
Você não vai ouvir mais falar de mim. Eu não volto. Seria egoísmo. Só queria que soubesse, eu finalmente te vi. De verdade. Sem assinatura. Mas eu sabia. Fiquei ali, sentado com aquele papel entre os dedos, lendo e relendo. Não chorei. Nem me revoltei. Só senti um cansaço. Um peso antigo se soltando do peito. Porque, no fundo, eu sabia que não havia mais nada a fazer. Ela entendeu. Mas entendeu tarde demais. E, o mais importante, isso não mudava nada. 2 dias depois, conheci alguém. Sem alarde. Sem roteiro de filme. Sem borboletas de propaganda. Eu estava numa livraria pequena, no centro, folheando um livro antigo do Rubem Alves, quando uma mão pegou o mesmo exemplar. Rimos. Conversamos. Tomamos um café ali perto. Ela se chamava Clara. Falava baixo. Ria com vontade. Me contou que adorava discos de vinil, mesmo sem ter toca-discos. E que o cachorro dela tinha pavor de trovão. Ela não me perguntou sobre meu passado. E, pela primeira vez, eu não senti vontade de contar. Não havia pressa. Nem cobrança. Nem fantasia. Era só leve. E bastava. Nos primeiros dias, não contei pra ninguém. Não porque havia algo errado. Mas porque queria guardar aquilo só pra mim. Um canto do coração que Vanessa nunca tocou. Um começo que não vinha do fim, mas da escolha de continuar. A gente se via sem planos. Cafés aos domingos. Caminhadas sem rumo. Um dia, sentamos num banco do parque com livros diferentes nas mãos. E eu, observando Clara concentrada na leitura, senti uma pontada. Não de saudade de Vanessa. Mas por mim. Pelo tempo que perdi tentando segurar alguém que já tinha ido embora. Mas aquela dor, naquele dia, não me engoliu. Ela só passou. Como brisa de outono. Era a primeira vez que eu me via inteiro no espelho, sem reflexos dela, sem sombras do que fomos. Pela primeira vez, era só eu ali. E isso, bastava. Um mês depois de conhecer Clara, aconteceu algo que, até então, eu temia mais do que admitia. Encontrei Carolina, irmã da Vanessa, no mercado. Seção dos cereais, entre caixas de aveia e pacotes de granola. Foi por acaso. Nos olhamos por um segundo e, antes que eu pudesse decidir se fingia não ver, ela sorriu. Você tá bem? Foi mais constatação do que pergunta. E eu respondi com a verdade. Tô, sim. Conversamos ali mesmo. Brevemente. Assuntos neutros, educados. Como se o passado fosse uma peça antiga que ambos já tinham deixado em cartaz por tempo demais. Até que, já se afastando, ela soltou. Vanessa vai se mudar para Curitiba. Conseguiu um novo emprego por lá. Disse que precisa recomeçar. Só balancei a cabeça. Que bom para ela. Carolina hesitou. Depois, ela pediu para eu te agradecer. Apenas sorri. Um sorriso curto, educado. Empurrei o carrinho adiante sem olhar para trás. Naquela noite, sentei no sofá com Max enrolado aos meus pés, um copo de vinho na mão, e um disco de jazz tocando baixinho. O tipo de atmosfera que antes me pareceria solitária. Mas agora, era lar. Pensei em Vanessa. Pensei no medo que eu tinha, lá atrás, de nunca me livrar dela. De ser para sempre o homem traído, preso ao que aconteceu, vivendo na repetição da dor. Mas ali, naquela sala silenciosa, com Max respirando em paz e o som macio do saxofone preenchendo os espaços, eu soube. Ela tinha ido embora de verdade. Não da casa. De mim. E o mais curioso? Isso não doía. Me dava espaço. Espaço para respirar. Para crescer. Para escolher de novo, sem fantasmas. Clara me mandou uma mensagem naquela noite. Tá com saudade dos filmes antigos? Tô pensando em fazer uma sessão Hitchcock aqui no sábado. Pipoca é por minha conta. Sorri. Só se eu escolher o segundo filme. E se o Max puder vir. Ele é exigente com o que assiste. Ela respondeu com um emoji risonho e um combinado. A vida seguiu. Sem estardalhaço. Sem promessas grandiosas. Apenas com um ritmo novo. Mais calmo. Mais meu. O passado não sumiu. Ele ainda existia, mas não me moldava mais. Foi aí que entendi de verdade. Vanessa não tinha apenas saído pela porta. Ela tinha sido expulsa do lugar mais profundo que já ocupou, minha esperança. E com isso, os pedaços que eu achava que ela tinha destruído, estavam ali. Não partidos. Apenas expostos. E agora, reconstruídos. Um domingo desses, Clara e eu arrumávamos as malas para uma viagem rápida até a praia. Nada programado.
Apenas vontade de ouvir o mar e esquecer dos relógios. Ao passar pelo espelho do corredor, parei. Não era mais o reflexo do homem que ela deixou. Nem do que ela tentou reconquistar. Era outro. Um que sobreviveu ao incêndio e saiu do outro lado. Não ileso. Mas inteiro. Sorri para mim mesmo. Sem orgulho. Sem vingança. Apenas gratidão. Clara gritou do quarto. Não esquece o óculos de sol, hein? A gente não para no meio da estrada. Max latiu como se entendesse. Já tô indo, respondi. Peguei minha mochila. Fechei a porta. Não olhei para trás. Nem para casa. Nem pro passado. Apenas fui. Na direção da vida que, finalmente, era só minha. Às vezes, o amor não morre. Ele se transforma em algo mais forte, respeito próprio.